Olá, boa noite, tudo bem? Tá começando mais um Pod Pink. E aí, como é que você está? Como é que você passou essa semana? Tudo bem? Tudo certo? Olha, gente, semana gostosa, semana de muita coisa boa. E como sempre, Pod Pink com histórias inspiradoras, trazendo para vocês aí lindas, belas histórias de mulheres fortes e empreendedoras, mulheres que estão aí renovando, estão fazendo coisas novas, inovando também em várias áreas. Inclusive, a área de hoje é bem diferente e bem curiosa. Eu quero que vocês recebam comigo a Jaqueline. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos. Muito feliz em estar te recebendo, até porque fiquei super curiosa quando você começou a contar para mim a sua história, que é algo muito diferente. Eu nunca tinha visto nada nessa área, e são duas áreas, né? Então, Sim, assim, são sim. duas empresas. Primeiro, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre a Jaqueline. Quem é Jaqueline? Como que Jaqueline começou no empreendedorismo? Carreira profissional? Como que foi? Sim. Conta um pouquinho mais sobre a sua história. Bom, eu sou farmacêutica, sou formada desde 2011 e sempre quando eu iniciei a faculdade, eu já queria ir para a parte de manipulação. Sempre fui encantada, sempre queria fazer coisas, né? Desenvolver produtos. E eu iniciei nessa área. E comecei sendo CLT, né, na farmácia de manipulação. Ah, você já começou na manipulação, Já então. todo o meu estágio da faculdade sempre foi na manipulação. Eu sempre fui muito obstinada no que eu queria. Então, eu já iniciei na manipulação e tudo que eu tive oportunidade na época de fazer, eu fazia direcionada para a manipulação. E Você despertou esse desejo para manipulação na faculdade? Ou você já entrou com esse intuito? eu já entrei com esse intuito. Então, quando eu comecei a faculdade, era algo que eu já queria fazer. Uhum. Então, eu já sempre fui focado nisso, sempre estudei mais nisso. E aí eu estudei fora, né? Foi em Campo Grande que eu me formei. Aí eu voltei para Rondonópolis, comecei a trabalhar na área e nisso eu casei e tive minha primogênita, que é a Catita, que é uma cachorrinha, uma vira-lata, que hoje ela tem 14 anos. 14 14 anos. anos, a Catita. E ela ficou doente, né? E quando nesse meio tempo que ela ficou doente, eu por já ter trabalhado na área, me veio assim a curiosidade. Nossa, será que existe uma farmácia de manipulação exclusiva só para cachorro? Entendeu o que é a área de trabalho dela? Então, ela tem uma farmácia de manipulação para animais, né? Para Isso, para pets. pet. Aham, E foi nesse problema que você teve, né? Que você teve um problema e você já procurou a solução. E aí você iniciou a empreender. sim, eu senti na pele, né, toda a dificuldade do responsável, do tutor, que é a dificuldade de medicar, a dificuldade de encontrar a medicação, também a questão assim do valor, né? Porque hoje a gente tem mais opção, que o mercado pet está crescendo bastante. Mas há 10 anos atrás, há 14 anos atrás, a gente não tinha opção no mercado, né? Então, me despertou esse interesse. E aí eu fui procurar, encontrei, achei, e foi aí que iniciou a trajetória da Manipele Vet. E como é que foi ali esse olhar das pessoas quando você expôs essa ideia? No início as pessoas acharam que eu era meio maluca, né? Doida, Como gente! assim, né? Uma farmácia só para cachorro aqui em Rondonópolis, né? Então, assim, o início para mim foi muito difícil, para acreditar, aceitar, né? Já tinha farmácias de manipulação tradicionais na cidade, mas que não era especialista na área. Então, eu tive sim uma dificuldade, mas aquele trabalhinho de formiguinha, as pessoas foram me conhecendo e tem um bom relacionamento com todos os médicos veterinários, aí a farmácia foi crescendo. E aí você já de cara abriu ou você continuou no CLT e foi conciliando ou falou, não, vou abrir logo Não, esse vou trem logo? abrir, foi assim, Meteu o pé e meti o abriu. pé. Eu acho que eu vi a questão da manipulação veterinária, era mais ou menos maio. Em agosto eu já iniciei as minhas para abrir. Então foi assim, fui pesquisando, aí já E tive a você já oportunidade. tinha visitado outras? Não, foi Não? tudo nesse meio tempo. E é algo que é pouco, né? Aqui no Muito. Mato Grosso não tem muitas. Aqui em Rondonópolis, a Manipele Vet, ela é a única farmácia que é exclusiva veterinária, que só faz manipulação para pet.
e a gente foi a segunda do estado. Então, só tinha em Cuiabá quando a gente inaugurou e a gente foi a segunda do estado. Hoje já tem em outras regiões, tem em Primavera, tem em Sorriso, tem em Sinop, além de Cuiabá. Mas ainda é um mercado em expansão, né? É um mercado novo ainda. Qual que foi a maior dificuldade que você teve ali no início No da empresa? início, foi a questão do próprio empreendedorismo, né? Que eu era muito crua ainda, né? A faculdade te ensinou Sim, né, a ser farmacêutica, mas te ensinou a isso. empreender. É empreender. Então, eu tive muita dificuldade nessa questão de lidar com pessoas, contratação, a parte financeira. Então, tudo isso eu tive que estudar para ir adquirindo experiência, amadurecendo para conseguir. É, para quem está nos assistindo, às vezes pode achar estranho, meu Deus, mas é uma farmácia de manipulação de medicamentos veterinários. Como que funciona? Como que é feito? Quais são os tipos de medicamentos? Você pode explicar um pouquinho mais sobre esse Sim, trabalho? sim. A gente trabalha com 5 segmentos que a gente fala, né? Então, a gente trabalha com aves, animais silvestres, cães, gatos, equinos em alguns casos. Então, a gente, assim, a gente faz toda essa manipulação. A gente só não pode fazer medicamento para animais de corte. O que são animais de corte? São aqueles animais destinados para consumo humano. Para abate. E isso para abate, a gente não pode manipular para eles. E a gente faz todo tipo de medicamento. Então, desde um antibiótico até um cardiotônico, um suplemento, um nutracêutico, um medicamento para imunidade, até um cosmético, um perfume, um gel dental, a gente faz tudo. Um shampoo e um Um condicionador? shampoo, Faz condicionador, também? faz. A gente faz Olha bastante shampoo. aí. Eu já tô pensando aqui. Ai, uma crina bem hidratada com o shampoo da Manipele Vet. Bem Olha aí, ó. brilhosa. Bem brilhosa, bem sedosa. Amiga, você falou de ave também, até para aves. E Sim, tem para muita ave. procura? Como é que é? Aqui na nossa região, aqui no Mato Grosso, a ave, ela não é tão assim como no sul do Brasil, né? Aham. Mas a gente tem sim. Existe pessoas que criam aquelas aves, curió, agora eu não me esqueci do... Calopsita também é bastante, né? Calopsita, ela é mais pet, né? Essa Aham. curió, por exemplo, elas participam Ah, já é mais selvagem, de tipo... competição de canto, então Ai, que tem toda legal. uma, então assim é mais pro em São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui no Mato Grosso Não tem muito esse hábito, tem, né? mas não é tanto. Não, e esses dias eu entrei uma casa que vende pet, né? Aí eu entrei, ai, que lindo, porque eu sou apaixonada por ave, pela calopsita, assim, eu sou apaixonada na Aham, são calopsita, acho lindas. lindas. E aí eu entrei e tal, e eu olhando nas gaiolas, de repente eu vi uma cobra. Eu Hum, falei, gente, como que tem? Aí o menino falou, não, realmente, o pessoal compra cobra. Você faz, sim, manipulado para cobra também? também. A gente já Já fez, fez? Sério? já sim. A gente já fez para cobra. Eu não sei se você recorda daquela época que teve o incêndio no Pantanal, foi uma Aham, situação bem uhum. triste. A gente manipulou para anta, para capivara, Para para o animais tratamento das silvestres. queimaduras. Sim, a gente ajudou bastante esse pessoal na época. Que Para legal! Que veado, a gente já trabalho fez. diferente. Aham. Agora fiquei curiosa, para cobra era para quê? A cobra, nossa, agora você me pegou, hein? Eu não lembro direito o Ai, que que depois você vai era. pesquisar, Vou porque eu fiquei pesquisar e vou te curiosa. passar. Porque Mas a cobra não faz. Eu acho que foi no final do ano passado, início desse ano. Não foi, não faz muito tempo. gente, depois você pesquisa, porque eu fiquei curiosa. Porque Sim. assim, eu acho coragem quem tem coragem de criar uma cobra, né? Tipo assim, a pessoa. Eu Não, mas não. tem cobras que são tão Ah, não, mas elas inofensivas. são tão. Elas são tão feias. Nossa, eu tenho um pavor de cobra, amiga. No dia que. Aí eu olhando as gaiolas, assim, na hora que eu passei, já me deu aquele susto, aquela cobra. Eu falei, meu Deus, que bicho feio. Ele falou, não. E é assim, feia assim, né? De assustar, Aham. mas se você olhar, ela é linda, ela é aquela Sim, escama e tudo. Aí o rapaz falou, a gente vende muito. Eu sim. falei, gente, o povo é Tá corajoso. em alta, né? Os pets E exóticos. isso mesmo, pets exóticos. E aqui em Rondonópolis você vê que o pessoal gosta muito, né, desse tipo de criar animais. Sim, Aqui, o pet mesmo, o cachorro, ali onde eu moro, você sai ali, todo mundo tem um cachorro, tem um sim. gato, e tem essa dedicação ao animal. Sim, o animal de estimação, após a pandemia, ele aumentou muito, né? O número de cães e gatos em residências. Até um fato curioso que gato, antes da pandemia, não tinha tanto valor, Aham. né?
E pós-pandemia, as pessoas começaram a criar mais gato, ter o gatinho de estimação. Então, ele, como pet, animal doméstico, cresceu Cresceu. muito. Aham. Tá quase igual ao cão. O cão ainda é o maior em Aham. número, mas o gato aumentou bastante. É porque a pandemia eu falo que ela mexeu muito em todos os segmentos. Sim. Na saúde física, né, você vê que as pessoas Uhum. depois da pandemia passaram a se cuidar mais, passaram a praticar mais exercício físico, a questão do animal, que é a questão da companhia, Sim. então acabou tendo mais essa procura por essas coisas. Amiga, qual que é assim, uma das maiores responsabilidades que vocês têm dentro desse segmento? Como é que funciona essa questão, né, desse olhar mais profissional? Uhum. Então, a farmácia de manipulação não é só porque é para pet, que é para animal, que tem que ser feito de qualquer jeito, né? Então, tem todo um controle de qualidade, toda uma responsabilidade por trás de cada medicamento, de cada produto que a gente faz. Então, eu sou muito curiosa, eu estudo muito, sempre busquei bastante. Então, a gente sempre procura estar inovando, se atualizando, porque é um mercado que ele muda bastante, né? Então, quando eu comecei, eu também tive muito essa dificuldade, porque era algo tão novo que não tinha nem referência. Aham. Então, a gente buscava muito na parte humana, né? Hoje não, hoje a gente já tem bastante material específico para a nossa área. Isso é muito bom. E essa responsabilidade, porque o pet, ele vira parte, né, da Sim. família. Antes, o pet ele era visto mesmo como um animal de estimação, né? Você tinha um bichinho, ficava no quintal, e era assim. Hoje não. Hoje o pet, ele é mais do que um animal de estimação. Ele faz realmente parte da família. Ele é um filho de quatro patas. E isso não tem mais o que discutir, Sim. né? Não tem mais como voltar atrás. Já faz parte dos lares do Brasil e do mundo afora. E é aquilo que a gente estava falando, né? O pet, às vezes olhar é só um cachorro, é só um gato, mas é um animal que ele te entende, que ele é Sim. sensitivo e que, gente, é que você abrir a porta, um cachorro vir te receber, você chegar num local e você ter aquele bichinho ali. É por isso que as pessoas criaram esse vínculo. Uhum. E é muito bom ter esse cuidado. Por exemplo, eu tive um pet uma vez que ele tinha problema na pele. Aham. Acho que você deve pegar bastante É desse bem tipo, né? comum, aham. Ainda mais para nossa região ser bastante quente, né? Os problemas de pele aqui é o assim que eu falo que mais O tem. que mais tem. Eu Sim. tinha um Shih Tzu. Uhum. E aí ele sempre peludinho, e aí ele começou a ter problema de pele, e aí justamente, na época eu usei, isso eu morava em Minas Gerais, foi em 2015, usamos pomada de De humanos humano. mesmo, Uhum. pra tratar, mas ele tinha uma alergia, que ele tinha que estar sempre com o pelo bem tosadinho, que Uhum. senão dava as feridinhas. Sim. E o legal de uma farmácia, o que seja, uma clínica, qualquer coisa especializada, especialista no que faz, é justamente fazer algo personalizado. Então, lá na farmácia, a gente tem todo o cuidado de fazer que não seja alérgico para eles, que não seja tóxico, porque às vezes a gente vê um produto, acha que pelo princípio ativo é a mesma coisa, e não é. Então, a gente tem Hum. todo um cuidado na base para justamente ela ter uma melhor efetividade na fisiologia animal. Então, às vezes, trata-se mesmo do mesmo princípio ativo, mas a base que carrega o princípio ativo que faz a diferença. Que nem a pomadinha, você usava uma pomadinha humana, né? Mas se aquele princípio ativo que você tinha lá, que devia ser um antibiótico, um corticóide, alguma coisa assim, tivesse na base dela, própria para uso canino, uso veterinário, talvez ela não tivesse tanta reação alérgica. Ah, Então, isso então. tudo faz muita diferença. Gente, isso é muito, muito interessante. Tem alguma curiosidade, assim, desse mercado que às vezes as pessoas não saibam? Curiosidade, tem várias, né? Esses dias mesmo a gente estava gravando, aqui, fazendo o Instagram da Aham. farmácia, e a próprio lá o pessoal, quantos animais já passou aqui pela farmácia que vocês têm um cadastro? Nem eu acreditei, foram mais de 22 mil pets que já passaram lá pela farmácia. Então, assim, e o pet, outra curiosidade que já é tendência do mercado, é o tanto que eles estão sendo humanizados, né? Mas tem que ser com Com muita limites, né? Com tudo, com tudo muita tem limite. Aham. responsabilidade, né?
Mas assim, os produtos pets, eles estão cada vez mais parecidos com os produtos humanos. Então, hoje não é só um shampoo. É Uhum. um shampoo que tem que dar brilho, que tem que ter o sensorial, que tem que deixar o pet bonito, não só limpar ele. Então, isso também é uma curiosidade do mercado que está acompanhando a tendência e está ficando cada vez mais parecido com a gente. E uma das coisas que a gente vê é muito assim. Esses dias eu vi, eu até vou te perguntar aqui uma dúvida minha. Uhum, Tem um pet shop, eu não sei qual lugar do Brasil que é, uhum, mas que transforma os pets em bichinhos. Ah, teve um que transformou em panda. E ali eu lendo os comentários, muita gente criticando. Ah, é produto tóxico, é produto não sei o quê, tá, tá, tá. Com essa farmácia de manipulação, vocês conseguem, por exemplo, vamos mudar a cor do cachorro, ter uma uhum. tinta que não vá afetar, que não vá Sim. prejudicar, vocês fazem isso também? Não, essa parte de tintura não. Mas é Uhum, assim, tem que ter sempre muita responsabilidade. Hoje já tem marcas que já conseguem trabalhar uhum. dessa forma. Mas o tutor que quer fazer isso, ele tem que pesquisar muito antes para ver se não vai ser tóxico para o pet, É, né? porque a Tem que ter preocupação, conhecimento. justamente quando eu vi, eu falei, gente, que pessoa doida, pintou o cachorro, vou olhar aqui. E aí eu fui ler, e aí dentro ele tinha gente que criticava, e tem Sim. gente que falava assim, não, ele faz, mas é a coisa mais engraçada do mundo. Ele pega um cachorro, ele transformou um cachorro num panda, aqueles Uhum. Lulu da Pomerânia. Sim, Eu não sei se chegou a ver, eu você viu já o vídeo? vi. Ele transformou o cachorro num Eu já panda. vi do leão também. Sim, um leão teve um que transformou num tigre. Então, assim, é Uhum. algo legal, mas tem que ter esse olhar, essa Responsabilidade. responsabilidade. Sim, Porque não adianta só porque é bonito, porque é legal, eu vou fazer isso com o meu bichinho, sim. só pra aparecer pros outros, Tudo só tem, pra. tem que ser com um profissional capacitado e tudo tem muito limite, né? A gente tem que ter limite no que a gente está fazendo. E que nem lá na farmácia, né? A gente é muito responsável. Então, o tutor já procura a gente porque tem algum problema de pele. Então, por que que a gente vai ficar adicionando aditivos que vai Prejudicar, né? prejudicar? Então, por exemplo, os shampoos lá da farmácia, a gente não coloca fragrância. A gente só coloca se for solicitado. Então, Entendi. é todo um cuidado para ser cada vez mais, assim, hipoalergênico possível. É porque a fragrância pra gente pode ser muito bom, mas pra eles Sim, podem se existe irritar. várias fragrâncias já próprias para pet, mas a questão olfativa deles é muito É muito diferente da diferente. nossa. Uhum. Então, se o pet lá passou perfume, tá espirrando, tá se coçando assim na cadeira, tá tentando se tirar, né, o perfume, é porque para ele não agradou. E não tem por que a gente insistir, a gente tem que respeitar a espécie, É. né? A própria Que é espécie. deles mesmo. E às vezes Sim, o cheiro pra gente é o quê? Que é o olfato, principalmente do cão, é muito, sei lá quantas vezes sim. mais do que o nosso. Uhum. Então, às vezes, o cheiro. Às vezes você chega do pet shop, o cachorro tá a 100 metros de distância e já tá sentindo. Agora você imagina ele. Sim, Pra ele, como é que fica tá. incomodado. Então, tem que. Realmente ter essa visão e esse cuidado com o animalzinho. Sim. Amiga, mas quando que você parou ali? Você abriu em que ano que foi? A farmácia foi em 2012. 2012. Uhum, Nossa, já tem um tempo, hein, amiga? já. Quando que foi que você olhou e falou 2014, assim: perdão, foi "Ah, 2014. então Tenho são 12 anos e 12 abri em anos"? 2014 e eu confundi. Quando foi que você notou e falou assim: "Rapaz, isso aqui realmente eu acertei, e tá dando certo"? Eu falo assim, foi um ano antes da pandemia que Uhum, eu vi assim, não, eu tô no caminho certo, porque já era uma tendência do mercado essa questão pet. A pandemia, ela só antecipou o boom, né? uhum. Porque era um mercado que estava crescendo, mas pós-pandemia ele Então, explodiu. você abriu isso foi em 2014, pandemia começou ali Me- 2019, Isso, é 2020. 2020, mais ou menos. Aham. Então, assim, em 2018, 2019, eu já percebi que eu estava no caminho certo. Aí, depois da pandemia, eu tive certeza. Você falou: é isso aqui mesmo". Eh, como você disse, é um mercado que tá crescendo muito. Expansão. Como que você, na sua visão, você ter um posicionamento, dentro das redes sociais pode influenciar no seu trabalho? Hoje, eu acho que qualquer área, né, a gente tem que estar nas redes sociais, porque é para as pessoas nos conhecerem. E também, hoje, pelo fato de ter muita informação, também tem muita informação equivocada. As fake news, né? Isso, então é mais isso mesmo, trazer um pouquinho dos nossos bastidores, um pouquinho da realidade, para tentar conscientizar
o próprio tutor, Trazer né? essas informações, né? Informações Eu falo que relevantes. informações com qualidade, informações de verdade, de quem tá ali por dentro, de quem entende disso aqui. Uhum. E olhando aqui no nosso cenário, hoje você não atende só Rondonópolis, você atende a região também. Sim, sim, a gente tem bastante cliente em Jaciara, que você estava falando antes, né, que é de Jaciara, Primavera do Leste, a gente tem cliente até em Cuiabá, por mais que lá tenha bastante farmácia, a gente tem uns clientes de lá. Tem Sonora, tem... Até para outro estado já. E Sonora tem bastante. Esses são os que a gente mais... Aham, que tem Mas essa até frequência. no sul do país a gente tem cliente que era daqui, foi para lá e não quis abrir mão da gente. E vocês também, com a internet hoje facilitou muito isso, né? Sim. Então, assim, é, quando precisou. E assim, os veterinários indicam muito manipulados? Como é que é esse contato aí com os veterinários? É que assim, no PET, as medicações, elas são dosadas pelo quilo do animal. Uhum. Então, não é uma dose usual igual para nós humanos, né? Por exemplo, uma dipirona. Todo mundo pode tomar qualquer adulto pode tomar de 500 miligramas. Já no PET não é assim que funciona. Um petzinho, um cachorrinho de 2 quilos, não pode tomar a mesma medicação de um cachorrinho de 30 quilos, porque ele vai se intoxicar. Então, a Hum. questão da personalização é muito bom para eles, por conta do tratamento ficar individualizado. Existe já várias opções no comercial também, mas mesmo assim tem que ficar cortando comprimido, Não não... corre o risco, né? Então, assim, Sim, se eu vou mandar manipular, eu já tenho. Porque às vezes, você tem que pegar esse comprimido e cortar em quatro. sim. Às vezes a pessoa fala, não dá nada não, vou dar logo inteiro. E aí Ou tem o corta errado problema. também, né? Você E nunca vai aí cortar tem esse igual. problema, aí vai direto no veterinário. Então, para eles, é muito melhor esse medicamento manipulado na dosagem certa, porque não corre o risco do tutor errar na hora da medicação. Com certeza. E a E gente tem o mesmo, assim, controle, toda a rigoridade, assim, controle de qualidade bem certinho. Lá na farmácia a gente tem uma pesagem monitorada, então, assim, não tem risco de fazer uma dosagem equivocada, é tudo por código de barra, então é a melhor opção, né? Quando não encontra no comercial, eu falo assim que a gente está no mercado para andar junto com o médico veterinário. Não é para concorrer com ele, é para andar junto com ele. Então, o que não tem disponível no comercial, a gente consegue personalizar. interessantíssimo. E hoje você já está ampliando também, né? Você tem a Mani Pelivete, que você atende aí Rondonópolis e região, já Sim. tem esse tempo de mercado. E, além disso, o tal do empreendedor, ele não para, gente. O tal do empreendedor, ele tá todo dia pensando em como fazer mais dinheiro, em criar mais alguma coisa. Eu acho isso o máximo. Porque eu falo que é um dom. Empreender é um dom. Coragem, exige muita Coragem. coragem. Porque, igual ali, em 2012. Mas você vai criar. 2014. 2014. Você vai criar uma farmácia de manipulação para pet. Mas isso não vai dar certo porque as pessoas geralmente comentam muito, Uhum, né? E sim. você venceu tudo isso hoje. Você tem esse posicionamento dentro de Rondonópolis, até fora de Rondonópolis. Uhum, Já é referência. Eu tenho sim. certeza que você é uma referência nesse meio. Quem está nos assistindo que não conhecia, já segue aí Mani PL Vet para você conhecer mais sobre os produtos, conhecer sobre essa personalização, indicar para outras pessoas, né? Sim. Porque fica nessa, gente, olha que legal. Por exemplo, um dos medicamentos que é um medicamento caro e que é muito vendido é aqueles para pulga e carrapato. Sim. Vocês fazem o manipulado também? Tem Tem essa. alguns princípios ativos que a gente já tem disponível na manipulação. Alguns a gente ainda não consegue adquirir a matéria-prima para fazer, porque é Uhum. questão de patente e tudo, né? A gente ainda não consegue, mas já tem alguns comerciais que são famosos e a gente tem o princípio ativo e Que consegue daí já fazer. consegue fazer essa manipulação. Mas é importante a gente lembrar que é tudo mediante receita veterinária. Uhum. Na manipulação, a gente precisa do médico veterinário, ele precisa prescrever a medicação para aí então a gente fazer a medicação, o manipulado. Interessante. Qual que foi a maior lição que você tirou desse empreendimento da Mani Pelivete? Que você vai carregar para a vida e que você já coloca em outros empreendimentos? Gente, é tanta lição. Eu falo assim que todo dia tem uma lição ali, tem algo a aprender, né? A gente ainda. A gente é muito pequeno, né? Então, todo dia a gente tem algo a aprender. Mas, assim, resiliência é algo, né? Lidar com pessoas, eu era muito crua nisso, eu adquiri muita maturidade. Depois da maternidade, que eu acho que pelo desafio ali de ser mãe,
Então, isso me ajudou bastante. A questão do amor, né? Que a gente sempre tem que pensar assim, é o amor de alguém. Então, a gente ter a empatia. Então, todo dia a gente aprende alguma coisa. Porque eu falo assim que a qualidade em si ali é um dever. Isso daí não é algo que tem que ser aprendido, que é um diferencial. Então, a qualidade é o mínimo que a gente tem que entregar. Mas todas essas coisas a gente vai. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Não tem assim um aprendizado só, são vários. E eu acho que a persistência, viu? A persistência de continuar no mercado, insistir, que estava no caminho certo. Todo mundo que senta aqui, que a gente vai falar de empreendedorismo, a palavra persistência sempre vem. Sim. É aquela coisa, eles amam, igual você falou. Você abriu em 2014. Aham. Em 2019, que você falou, opa, eu tô no caminho certo. Sim. Então, de 2014 para 2019 são 5 anos. 5 anos. Então, e aí, o que passou na sua cabeça nesses 5 anos? Gente, não passa nada. Pensa em falar assim, eu vou fazer isso aqui dar certo, isso aqui tem que dar certo. Que é Tem a que única dar coisa que a certo. gente pensa, em fazer e dar certo. Você falou Exatamente. sobre maternidade. Você tem quantos filhos? 3 filhos humanos, né? Três, Fora os pets. 3 filhos É, humanos. 3 E quando filhos você humanos. abriu a sua empresa, você já tinha as Não, crianças? não. É, eu tenho um casal de gêmeos. Ai, Deus, Um que casal de delícia! gêmeos. Eles nasceram em 2018. E eu tenho o meu caçulinha que nasceu em 2021. Então, eu tenho 3 crianças. Olha Tenho que de 4 e de delícia. 7. E como é que foi para você lidar com isso ali? A maternidade, com o empreender? Pensou em desistir alguma vez? Sim, várias vezes. Normal. Várias vezes. Mas quando eu engravidei do Caetano e da Isis, foi uma gestação de alto risco, né? Uhum. Primeiro por ser gemelar e também pelo que eu tenho assim o colo uterino curto, então a chance de eu ter um aborto, de não conseguir levar a gestação até o final, foi uma pressão muito grande. Então, quando eu estava com 22 semanas, eu fiquei em repouso absoluto. Então, foi uma grande lição assim para mim essa época, porque eu era muito centralizadora. Eu ainda sou, tá? Eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade nisso, mas antes era extremo. Tudo era eu, né? Você, aham. Tudo eu que fazia, tudo eu que resolvia. E assim, da manhã para tarde, eu tive que abrir mão de tudo e fiquei deitada numa cama por conta dos meus filhos. Então eu aprendi muito. Então foi aí que eu comecei, eu falei assim, a virar gente de verdade. Foi nessa época aí. Foi muitos desafios. Então eu fiquei trabalhando deitada com o notebook e consegui levar a farmácia Agora dessa eu vou te forma. fazer uma pergunta polêmica. Hum. Muita gente fala assim, ai, depois da maternidade, o amor com o pet muda e tal e tal. Como é que é pra você ser mãe? Porque assim, na sua fala a gente vê que você se sente mãe dos pets também, sou Também. mãe de pet. Aham. Como que você define isso, essa questão, esse diferenciar, que são amores diferentes, Uhum. dedicações diferentes Do pet e das das crianças. crianças? Assim, quando é bebê, a gente realmente tem uma coisa assim com o bebezinho, né? Mas a Catita e a Malu, elas fazem tão parte da nossa família que não tem como. As crianças cresceram gateando junto com elas, então assim, eles mesmos lá em casa falam que é as irmãs deles, Ai, né? que lindo. Então, além delas, das duas, a gente tem 2 gatos também. Então, assim, não tem diferença para nós lá, né? Aham. Tudo é filho lá. São cuidados diferentes, Cuidados né? diferentes. A Atenções gente diferentes. respeita lá em casa a espécie de cada um. Uhum. Então, a gente não fica humanizando o pet, né? Mas a gente mais ama todos de forma igual, assim, não acho que... E a gente tem cabrito também, né, que eu Aí, ó, é comentei. verdade. Além, tem mais pets aí, ó. Tem uns Tem pets os cabritos diferentes. também. Que para as crianças é maravilhoso, Sim, né? Eles eles devem adoram. adorar isso, assim, é algo Aham, diferente. sim. Final de semana, ir para até sair um pouco mais da tela e ter esse Uhum, contato. sim. Amiga, mas vamos falar agora. Esse é o seu mundo daí do Manipele Vet, que você atende tantas pessoas. Eu imagino assim, igual você falou, já foi mais de 22 mil animais, né? Animais, E
Então, e não é só 22.000 animais, são 22.000 famílias. Sim. Porque mexe com os sentimentos, é algo que eu já perdi um animalzinho para sinomose. Uhum. É a pior doença que Nossa, tem. que Eu dor, até que hoje, se me assim. perguntar qual que é a pior doença, eu falo Então, e eu tive o sinomose. Theo, sinomose, aí ele teve a sinomose, a gente conseguiu recuperar. Na época ele tomou medicação Uhum. humana também, medicação para que era tarja Fenobarbital, deve ser. preta. Eu não lembro o nome da medicação, mas era tarja Aham. preta e tudo. Aí ele melhorou, só que o do veterinário falou, ele não pode passar estresse. Se ele passar estresse, Aham. e aí a gente foi fazer uma viagem, porque, né, a gente, quando tem pet, a gente viaja, não sei você, mas viagem pra tudo quanto é canto dentro de carro. E aí fomos fazer uma viagem de ônibus Hum. com ele e ele se estressou muito e ele acabou morrendo. Meu Deus, Uhum. ali. E eu sou eternamente grata ao doutor Eduardo, que era o veterinário de Minas Gerais que me atendeu. Então, assim, são pessoas que a gente leva pra vida. Sim. Porque é um momento marcante. Quando eu perdi ele, meu Deus do céu, foi assim. Tanto que depois eu não consegui mais ter outro pet, por causa do medo Sim. de ter o pet, se A gente. apegar Aham. e aí eu nunca mais consegui ter essa entrega. Eu sempre tô assim, não vou me pegar muito, senão eu vou sofrer, porque a gente acaba pegando muito isso. Então, assim, não é só o animal, é a família, é uma criança, Uhum. né, que aquele animal é daquela criança, que ajuda Sim. aquela criança no dia a dia. É, E é curioso assim que o luto pelo pet existe. existe. Existe e ninguém fala muito sobre isso, né? Uhum. Mas o luto pelo pet existe, porque realmente é uma perda, As assim, pessoas não falam irreparável. por medo de julgar. De julgar, Porque sim. eu lembro que na época eu sofri e as pessoas davam risada de mim. É. Ai, meu Deus, eu por causa de um cachorro. E eu sofri muito, eu sofri a ponto assim de sonhar que eu desenterrava ele, Uhum. sabe? Assim, eu sofri bastante. Eu só não sou muito de demonstrar, mas eu sofri muito. Igual eu tava te falando, eu tive meio que um luto esses dias. Sim. Depois, essa fofoca é pra depois. Eu vou contar pra vocês a fofoca em breve, viu? Mas a gente sofre e Sofre. sofre calado por medo desse julgamento. Uhum, sim. E a gente tem, assim, vários clientes que que a gente acompanha toda a trajetória do pet, né? Aham. E quando vem a óbito, eles vão lá na farmácia, vão abraçar a gente Ai. chora junto, porque a gente entende desse amor. A gente entende do amor que E tem aquele acompanhamento, né? Assim, tem. o primeiro medicamento, compramos o Eu primeiro tenho um medicamento. cliente lá que começou comigo em 2014 e o pet tá com a gente até Até hoje. hoje. Então, como é que você não pega amor do Face? Assim, você acompanha todo, Sim. aí ficou doente, ficou alguma coisa, já corre. Ah, precisou de Uhum. uma coisa diferente, já corre ali. Então, você já Sim. tem aquela segurança. E aí, os próximos pets que tiver, com certeza também vai acompanhando. Uhum. E é lindo de ver esse amor. Eu tava lá no condomínio e conversando, eu falei, contando do Pode Pink pra moça, eu falei, eu vou entrevistar a Jaqueline da Mani Pelivete. Eu só compro o medicamento lá, eu sou cliente. Então, assim, e ela com os dois cachorrinhos dela, e ela sou super cliente, sempre compro. Então, se você vê que as pessoas estão se preocupando mais com o bem-estar animal. Uhum, sim, isso daí é bem-estar animal, saúde pet, o emocional. Então, tá inserido, não tem mais como voltar atrás. O pet já faz parte Parte da família. das Não. nossas vidas. A minha irmã, ela fez agora as fotos, ela estuda em Goianésia, e ela fez as fotos de meio médico. Uhum, Aí ela com a foto do o cachorro cachorro lá. junto. Aí eu falei, tá vendo? Que era uma das que me Aham, julgava. sim. Eu falei, tá vendo? Você me julgava porque eu ficava andando com o cachorro pra cima e pra baixo. Aham, Agora você tá aí. Hoje eu não tenho nenhum animal de estimação assim dentro de casa, justamente por conta da correria. Eu sempre fico com muita dó de ter. aham, Aí às vezes sai, fica o dia todo fora. Falei, não, eu não vou pegar nenhum animalzinho, porque os bichinhos sofrem também. Eu sentida deixar o bichinho sozinho sim. demais. Então, eu não tenho por conta disso, mas eu sou apaixonada, Não, sempre. quando a gente tem a decisão de ter um pet, a gente tem que ter a responsabilidade de levar até o final. E o pet hoje, antigamente, se falar assim, que há 20 anos atrás era assim, eu vou concordar, mas hoje não é mais assim. Não é só mais dar água e ração. Não. Não é só mais isso, né? Então a gente tem que ter a responsabilidade, a consciência de que vai ter um ser vivo ali para cuidar até o restinho da vida dele. E é tão curto, né? Assim, alguns duram um pouco mais, Sim, tipo Catita, 14 anos. 14. A Malu tem 13. Olha aí, ó. Alguns levam, mas geralmente é 7, 8 anos, né? Assim que Mas eles a já ficam. expectativa de vida Tá tá aumentando? aumentando, tá É. aumentando. Porque assim, com o mercado pet,
tudo está evoluindo junto. Então, os diagnósticos veterinários, hoje, não é só mais tirar O o sangue, né? sangue. Não. A gente hoje sabe que o cachorro tem diabetes, que o cachorro tem hipertensão. O Hum. caso de câncer está aumentando muito em pet também, porque tem um maior Obesidade, eu vi, obesidade obesidade, que canina, às vezes acha muito tão bonitinho aquele cachorro gordinho, mas hipotireoidismo. Então, quando eu abri a farmácia, se a gente for pensar assim, não faz tanto tempo assim, né? uhum. Não se falava dessas coisas. Hoje já é muito comum. Então, a parte de diagnóstico está crescendo muito também. Então, tem tomografia, tem raio-x, tem exames mais sofisticados, tem aquele do estômago que eu esqueci, Ah, é, endoscopia. endoscopia. Então, tudo que a gente faz, o PET também já faz. E com isso, a gente consegue um diagnóstico melhor e consegue aumentar E as a vida medicações, deles, né? as Assim, você medicações. tem a medicação exata para o que, que é aquilo ali, Sim. né? A gente tem que E ver as alguma para sinomose, especialidades. amiga, para ver se acaba. Que é a vacina, né? Só É que a mesmo prevenção, assim, é a sinomose é prevenção, né? prevenção. Mas os medicamentos para tratar a sinomose não tem um Não, específico, não até tem hoje ainda. ainda não tem. Então, tem os tratamentos que faz, que às vezes dá certo, mas ainda é a minoria, não é A 100%. parvo e a sinomose é uma das duas mais, assim, né? Eu falo que a parvo tem a chance maior, né? Uhum. Mas a sinomose, se for diagnosticado no início, tem grandes chances. E aqui na nossa cidade, também na nossa região, tem a leishmaniose, né? Que é muito Tem também. endêmico. Mas assim, hoje a gente já tem bastante. A leishmaniose também tem a vacina de prevenção, não tem para A eles? vacina ela foi suspensa. Ela Ah, eu não foi sabia. suspensa. Então, a única forma de prevenção da leishmaniose hoje é as coleiras de repelência ou o próprio Aí repelente. vocês fazem repelente também? Repelente a gente faz. Aí isso é muito interessante É, saber. a coleira não. Porque já vi muita gente que perdeu o animal por conta de leishmaniose. Que assim, hoje não sacrifica mais, né? Não. Hoje, Mas teve mas a época. é que antes era proibido o tratamento e hoje a gente também como eu posso dizer, tem disponível Hum, mais coisas para o para o tratamento. Então tratamento. a gente tem mais acesso, era isso que eu queria falar. Ah, Hoje a gente tem mais acesso ao tratamento. Então a leishmaniose, a gente sabe que cuidar da imunidade do pet, mesmo que doente, é o que ajuda ele. Então a gente já já consegue dar entra uma qualidade de vida melhor para o com pet. vitaminas, com algumas Tudo. Se você, medicações. hoje um pet em tratamento, ele não corre o risco de estar transmitindo. Por isso que é muito importante fazer o tratamento da leishmaniose, porque existe no mercado alguns tratamentos da leishmaniose que é para diminuir a carga parasitária na corrente sanguínea. Então, isso não é o suficiente, mesmo se o mosquito picar, não vai transmitir. Ah, entendi. Aham. Mas ainda não há cura. Tem na literatura algumas curas espontâneas que fala, mas ainda não tem um medicamento que mata. Algo concreto, né? Não, Assim, mas tem o com. controle da doença. Então, por isso que é muito importante fazer o tratamento. E sabendo disso já, a gente consegue dar uma qualidade de vida para o animal muito, né? Tem animais lá com a gente 10 anos tratando. Eu mesmo tive uma que é a Lili, que quando eu adotei ela, ela já tinha 10 anos. Adotei ela sabendo que ela era idosa e que ela tinha leishmaniose. E ela viveu mais 6 comigo. Então, assim, se Sério? a E você, gente aí você fez esse tratamento nesses 6 anos? Isso. Então Que dá para. E interessante. eu já tinha as crianças, então assim, ninguém ficou doente, nem o pé. A catita e a Malu já existia, elas não têm leite. Então existe muita assim, falta de informação também. Nem a gente tava falando assim, como qualquer um pega um celular e faz e fala o que quer, Uhum, às vezes tem essas desinformações. Por isso que pessoas como você que entende, que tá por dentro do assunto, precisa estar nas redes sociais para desmistificar todas essas coisas sim. que são inventadas, para Aham, facilitar isso aí, para as pessoas começarem a enxergar de forma diferente. sim. Que é um trabalho maravilhoso, muito, muito bonito mesmo. E que ajuda muitas pessoas, né? Então, Uhum. parabéns. Sobre agora, vamos falar agora sobre esse novo empreendimento. Como que foi que surgiu, de onde surgiu? O primeiro foi de uma dor, Foi. né? E esse segundo? De uma curiosidade, eu diria. Melhor do que de uma dor. É. Mas se a gente for pensar, foi de uma dor também. Por Aham. quê? Quando eu abri, a gente não tinha opção de base no mercado. Então, Uhum. assim,
Era tudo muito adaptado, tudo a gente tinha que adaptar. Então não tinha nada voltado mesmo para o mercado pet. Então, eu comecei a estudar muito e foi nessa parte de base eu fui meio autodidata, sabe? Foi comprando livro, comprando princípio ativo e jogando muito dinheiro fora. E nisso eu comecei a desenvolver minhas próprias bases para carregar o princípio ativo. Então eu fui melhorando o meu shampoo, fui melhorando o meu creme, fui melhorando o meu biscoito, né, que a gente faz biscoito medicamentoso. Aham. Fui melhorando os recipientes, estudando a parte veterinária e a parte farmacêutica junto. Então é algo que eu tenho muita paixão de fazer, sempre gostei. Então é uma realização, né? Que fazer isso nem é trabalho. E tanto gostar disso, eu falei: "Por que não?", né. A pessoa que já é meia doida, né, Já coragem não não falta. falta, o negócio é pôr em prática agora. Por que não? Aí, claro, com muita responsabilidade, muita estratégia, estudando muito, e também não foi algo do dia para a noite, né? Só o tempo de construção foram 4 anos. Então, hoje a gente tem uma fábrica de cosmético. E pelo fato de ser uma fábrica, né, não é mais só uma farmácia de manipulação, eu tenho uma fábrica de cosmético, as responsabilidades e a rastreabilidade da fábrica, que todo o controle de qualidade que tem que ter por ser algo maior, é totalmente diferente de uma farmácia de manipulação. E, no fim, todo esse é, trabalho, todo esse desenvolvimento com a fábrica também contribuiu com a farmácia, né, para Foi melhorar. juntando ali os Sim, conhecimentos, né? sim, mas são E, duas empresas distintas, elas aham, são totalmente diferentes. Lá na farmácia da Manipele Vet, a gente faz produto personalizado para pet, e na Pauá Cosmética, ela é uma fábrica de cosmético. Lá a gente faz tanto o Anvisa, que é para a parte humana, e uhum, também pelo mapa, que é a cosméticos pet, né, de embelezamento e de higiene. Então, lá na Pauá a gente faz por lote, né, faz aham, lotes, e lá na Manipele Vet a gente faz individual, tratamento individual. Então, por mais que pareça, são segmentos diferentes. diferentes. Isso. E você já explica um pouquinho dessa ideia de como que foi montar. Mas por que que você decidiu fazer assim, fábrica? Paixão, eu diria. Foi, assim, uma paixão, coisa de doida mesmo. Mas aí E depois aqui dentro de Rondonópolis, não não, tem. não tem, isso que eu ia te Mas aí falar. depois, pelo estudando muito o mercado, eu vi assim, não, é uma oportunidade. Aqui no Mato Grosso a gente não tem fábrica terceirista de cosmético. O que que é uma fábrica terceirista? É tipo assim, a Elisama quer fazer o produto dela, mas ela não quer se dispor de abrir uma fábrica e passar por tudo que eu passei, né? Aham. Então, eu terceirizo a produção, eu faço todo o produto, te entrego pronto, e você só se preocupa com a venda e com o marketing. Então, isso aqui no Mato Grosso ainda não tinha, né? É muito comum em São Paulo, E é Paraná. algo legal para marcas, por exemplo, eu quero criar um gloss do Pod Pink. Sim, a gente faz a produção com a sua marca. A ideia da Pauá Cosmética foi justamente por isso. E também foi uma dor minha, porque eu não encontrava isso para fazer para a Manipele Veste. Porque a gente Aham. tem um comércio, a gente quer que, né, fica lá a nossa marca, Uhum. ser lembrado todos os dias, não só na dor, porque às vezes o medicamento é na dor, né? Mas ter um cosmético lá pro pet, passar lá um shampoo. E é algo que é personalizado, porque você pode escolher, por exemplo, o cheiro, a cor, Sim, né, ali a textura. Você sim. pode fazer da forma que Que o você cliente quer. quiser. Isso. E isso é muito interessante, ó. Você que tem empresa, ó, fica atento, viu? Você criar algo personalizado com a sua marca, com o seu nome. Ah, eu, por exemplo, eu trabalho com beleza. Então, já imaginou a cabeleireira montar A linha uma dela. linha dela? Olha aí que Uhum. interessante. Ah, a manicure faz esmalte também. Ó, eu já tô querendo Na saber. Pau a gente ainda não faz esmaltes, ainda Ó, não. você escutou ainda, né? Você escutou essa palavra, né? Mas assim, eu quero criar. É que não é um gloss. Eu sou Aham, maquiadora. Vou criar um blush
Sim, que é meu. Ó, sim. eu experimentei, eu acho que assim, eu vou montar. Então você monta a coisa personalizada e você leva o seu nome, Aham. né? Então você já é fortalecimento de marca. Sim, fortalecimento Isso de é marca. fortalecimento de marca, então é muito interessante. Você que está nos assistindo, tiver interesse, já entra em contato aí com a Pauá. Eu já vou conversar aqui, que eu já tô com umas ideias. Porque você sabe que minha cabeça é assim, né? Tá, 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 tá. Eu tô com umas ideias aqui, hein? De criar algo aí, é muito interessante. E não só para vender, às vezes é uma, sei lá, uma multinacional, quer fazer um brinde para os clientes, Ah, um para ser brinde lembrado, corporativo. né? Então a gente também pode fazer, faz lotes grandes e faz a personalização do brinde. E hoje, muita gente tem ideias boas, que Uhum, são ideias que vai solucionar problemas de outras pessoas. sim, Então, através dessas ideias, pode sentar com você que já entende dessa produção, já entende disso tudo, você junta ali as duas informações e, gente, faz produtos incríveis, aham, incríveis, incríveis. Você já, a Pauá já está em já. funcionamento, já... Já está em funcionamento. Apesar de eu ter comentado que veio de uma paixão, mas é tudo muito estratégico lá. Uhum. Então, toda essa parte que você comentou agora, do marketing, né? A gente também auxilia na parte do marketing, ver o que, que vai estar, o mercado está pedindo, o que, que vai vender de fato. Porque a Pauá, a intenção nossa não é ser uma fábrica de um lote só. A gente Uhum. quer crescer junto com o nosso cliente, né? Sempre ter uns pedidos recorrentes e crescendo, aumentando a linha. Então, essa é a nossa intenção. Então, a gente também auxilia nessa questão de o que, que será que de Tipo, eu estratégia, tive né? essa ideia, mas ó, sua ideia, eu acho que a gente dava pra melhorar, pra fazer algo assim, algo assado. Igual eu já até tinha conversado, né, Aham, sobre uma sim. ideia. Você falou, ó, acho que talvez agora não, seguro, vamos ver Uhum, algo mais viável, porque o cliente precisa disso. uhum. Não é só questão de dinheiro, Sim, né, Jaque? sim. É questão de eu preciso fazer isso aqui dar certo, deixar o cliente satisfeito. Uhum, Porque daí cresce juntos. sim. E com a cara do cliente, com a história do cliente. Então, a gente também respeita muito isso, né? Ter a identidade da marca, às vezes uma pessoa física que quer começar na parte de vendas. Aham. Então, a gente também respeita Fazer, bastante fazer isso. essa. E eu acho interessantíssimo essas questões de personalizados, né? A Uhum. farmácia de manipulação também é personalizada. A Mas é Pauá tratamento individual, é. né? E a Pauá também é um atendimento personalizado É, para você criar sua marca criar sua própria. marca própria. Isso é muito, Sim. muito, muito Não, não é interessante. genérico, assim, porque a gente vê muitas fábricas terceiristas no mercado que elas têm um catálogo, entendeu? Eu te mostro um catálogo e lá tem disponível fórmula X, fórmula Y, e você escolhe qual fórmula você quer e eu só coloco sua logo. Mas aí a Maria tem o mesmo produto, só com a logo diferente. Então a gente não, a gente faz personalizado, Monta tudo aquilo monta ali, né? A tudo do fórmula. zero, do zero. Montar a fórmula para você. E você entrega já, por exemplo, eu quero com a logo do Pod Pink. Você já entrega rotulado, como é que é? Lá é assim, a gente faz toda a parte de desenvolvimento de fórmula, faz a produção, a parte de layout, de Embalagem? rotulagem, embalagem, a gente deixa por conta do cliente, porque também é uma oportunidade dele colocar a cara dele, né? Uhum. E também a gente não tem gráfica lá na parte interna da fábrica. Então aí o cliente traz o rótulo para nós e a gente entrega rotulado. Aí a gente faz a rotulagem. Ah, rotulagem. Isso. Passa, né? Porque, na verdade, quando o cliente vai escolher a embalagem, eu quero uma Sim. embalagem melhor. Então, você já passa ali o tamanho dos rótulos que Sim, tudo precisa. certinho. Aí a Hum, pessoa manda fazer, faz, aí a gente tem que aprovar, porque existem diretrizes que tem que estar específica no rótulo, né, que é a uhum. obrigação por lei. Então a gente tem que passar por essa vistoria, né? E aí a gente aprova e a pessoa manda imprimir, manda para nós, a gente rotula e manda entregar. E esse projeto, quando você contou ele, também falaram que você era doida? Falaram. Por quê, né? Eu desconfiei. Falaram assim: Meu Deus, você já tem uma farmácia, já tem 3 filhos, tem um monte de pet, o que você quer inventar mais, né? Mas é. É uma revolução, é revolucionário. Principalmente para uma cidade do tamanho de Rondonópolis Sim. e que não tem. Eu falo que é assim, é igual o projeto do podcast, é algo assim, você é doida, não tem podcast aqui. Tá, mas eu vou fazer o que já tem? Não vou É. fazer o que já tem.
eu quero realmente trazer algo diferente, eu quero Inovar, trazer o que né? não tem. Uhum. E tem a parte, assim, tem vários empresários aqui do Mato Grosso que já têm sua marca própria, que terceiriza em outro estado. Então, aqui no Mato Grosso tem a oportunidade de diminuir os tributos, porque fica dentro do estado, a questão do frete fica mais barato. Então, é uma oportunidade para o empresário também, tendo uma fábrica aqui na nossa região. Viu? Você, ó, ela já falou os pontos aqui, gente, ó. Porque frete pro Mato Grosso é muito caro. É caro. E tá só aumentando, Né, né? os fretes, o produto, esses dias eu fui comprar um produto, o produto era R$ 32,98. O frete, R$ Cara, 65 é, reais. Eu falei, gente, não bate. sim, Então, assim, é diminuir e você vai atender Rondonópolis e região também, o Mato Grosso todo, onde sim. quiser. A gente já tem cliente até fora daqui, né? Tem cliente no Rio de Janeiro, então, assim, em São Paulo. Por mais que a gente está no Mato Grosso, a gente atende todo o Brasil. Mas eu acredito que é uma vantagem competitiva muito grande a gente estar inseridos aqui no Mato Grosso para os empresários do Mato Grosso. Eu vou pedir, já que para você listar, vamos fazer assim uma lista de benefícios para o empreendedor, para a pessoa que quer ter um produto com a sua própria marca. Contratando a A Pauá. Pauá. Primeiro que você não vai ter que passar por tudo que eu passei. Gente, não é fácil abrir uma fábrica. Requer muita disposição, muita resiliência e paciência. Então, você não precisa. E investimento Investimento, também, né? né? É o principal, investimento. Então, você não precisa dispor de uma fábrica, você não precisa abrir a sua própria fábrica. Outra, você também não precisa ser expert no assunto, você não precisa ter uma faculdade de engenharia, de produção, ou uma farmácia, você não precisa ser cosmetólogo, você não precisa nada disso, porque a gente faz a parte de desenvolvimento de fórmula, você só precisa ter a vontade, né? É, também aqui, se for dentro do estado, né, outro benefício é a questão dos tributos, porque a gente sabe que o Mato Grosso, quando você importa importa um cosmético de outro estado, os tributos são altos, a questão do frete e a questão de ser uma fábrica que personaliza. A gente não trabalha com catálogo, então vai ser uma marca própria sua de verdade. Então a gente vai desenvolver a sua fórmula e a fórmula vai ser sua. Então isso a gente deixa bem claro. E a gente também faz a questão da notificação. Então, também não precisa contratar uma pessoa para fazer a notificação na Anvisa, que é para cadastrar o seu produto, sabe? A gente já cadastra, já deixa tudo prontinho para Já você. cuida todo do trâmite, te Tudo. entrega o produto pronto para Pronto. comercializar. Isso. Você vai só se preocupar com as estratégias de vendas e de marketing. Olha aí, gente, recado dado para você. Então, se você tá precisando aí de medicamentos para o seu pet, já vai procurar a Manipele Vet para mandar manipular. Já fala com o seu veterinário, fala, ó, já pode colocar aqui, manipular na Manipele Vet. Já pode encaminhar direto, Seria ótimo. né? Já colocar aqui, ó, só aceito se for da Manipele Vet. Porque já tem 12 anos no mercado, já tem Sim. credibilidade, já tem. Porque E é nós uma das estamos coisas que conta. ampliando lá na Ah, tá farmácia. Estamos ampliando? ampliando. A gente está fazendo. A gente sempre teve um atendimento muito pequenininho. Aham. Então, agora a gente vai ter um atendimento enorme, justamente para acolher, né, os nossos clientes, tanto o pet quanto o tutor, o responsável pelo animal. Então, vai ficar um espaço bem, bem gostoso. Estamos ampliando o nosso laboratório. Sempre eu tive o sonho, eu achava a coisa mais linda, aqueles laboratórios aquários, sabe? Você entra Aham. na farmácia, você vê Você vê tudo que está tudo. acontecendo. A gente tinha o Big Brother, a gente tem ainda, porque a gente está na fase de construção ali da reforma, que era a televisão com as câmeras que o cliente chegava lá, via tudo que estava acontecendo lá dentro. Mas agora não, vai ser tudo no vidro, vai chegar lá no nosso atendimento, vai, se quiser acompanhar, ver como A que está sendo a produção. produção, vai conseguir. Então, a gente está. E você é a farmacêutica responsável pelas duas empresas. Agora, com a Pauá, eu tive que escolher, né? Porque pelo CRF a gente não pode ser responsável por mais por causa Hum, da carga horária, né? aham. Então, hoje eu estou responsável técnica pela Pauá, mas lá na Manipele Vet a gente conta com mais duas farmacêuticas, a Tati, que é a responsável, que é a RT, e também tem a Andriele. Então, a gente está bem assistido lá no Manipele Vet. E tem eu também, né? Que Que é sempre está ali. idealizadora de tudo É, isso. sim. E como que entra o seu esposo nessa causa? Ele sempre te apoiou, não?
Ele falou, essa doida é muito doida. O meu marido, ele sempre foi, eu diria assim, não a única, né? Mas ele sempre me apoiou nas minhas loucuras. Ele é o meu principal investidor. Maravilhoso isso, gente. Principal E é investidor. engraçado, porque nós mulheres que somos assim, que temos essas ideias malucas, porque a ideia é maluca pra quem É. olha de fora, sempre casa com um marido que fala assim, tipo, meu Deus, é doido, mas vai. É. Sabe? Eu tô na retaguarda, porque eu acho que o principal é isso. É Uhum. assim, vai que eu seguro as pontas se der errado. Sim. O Liseu, ele é assim, ele não é o tipo empreendedor. Ele trabalha, ele é agrônomo, ele trabalha na empresa, ele é CLT. Ah, igual eu. E eu não sei se você é assim, mas às vezes eu falo pra ele, ai, eu preciso pensar em algo pra você e tal. Sim, Ele fala, me deixa, cara. sim, é Eu não quero bem nada isso. pra mim. Sim, ele é feliz desse jeito. Aí, você acredita que eu fui até na terapia reclamar? Você reclama Já também? reclamei uma Reclamei. vez. Aí a terapeuta falou pra mim, Elisama, é o seguinte, nós seres humanos fomos criados para sobreviver, são Sim. sobrevivência. Você é assim, e ele não pode ser assim. Por quê? Porque se falir você e ele for igual a você, vai falir os dois. Você sabe o que que me falaram uma vez que eu peguei isso pra mim? Eu falei, gente, mas isso faz muito sentido. Sabe como que ele te ajuda? Não se envolvendo, não te atrapalhando. Você Não não... te atrapalhando. Ele não te Excelente. atrapalha, você tem que estar muito feliz por isso. É verdade, ele não me atrapalha. E ele sempre acha que é muito loucura, que eu assim, não, do nada, não vou abrir uma fábrica. Ele, mas isso vai dar certo? Eu falei, vai dar certo. E aí Ele ele fala fala, pra você assim, as coisas pra você parecem tão fácil. Porque o meu marido fala pra mim, meu Deus, você vem com uma ideia. ele fala que eu sou louca. E eu falo assim, eu falo numa naturalidade, ele Uhum, fala, você tá ouvindo o que você tá falando? Eu falei, tô. Mas eles amam, isso não é assim. É assim sim, vou fazer dar certo. E ele sim. fala, eu acho que é a mesma coisa do É. seu. É tipo assim, Aí ele fala assim, ó, não entendo nada desse mercado, mas se você quer, vamos junto. E ele vai eu acho junto. que a melhor parte é isso, né? Sim, Assim, eu não entendo, não sei o que que é, eu confio em você, agora vai. Porque quando ele fala assim pra você, eu confio em você, você fala, não, se ele confia em mim, e você sim. tem aquela segurança, se caso der errado, eu vou voltar pra ele e falar, ih, Não deu foi dessa errado. vez. Então, deu errado, e agora? Agora, só que a gente chega e fala assim, deu errado, já com outra ideia. Ó, Uhum, deu errado assim, mas se eu mudar isso aqui, eu acho que a gente sim. é mais ou menos bem, Não, a bem gente assim. muda a rota, né? A gente às vezes vê que Recalcula, não né? A gente tem hora que. recalcula. Porque a gente pensa em algo assim. É até bom a gente falar isso, porque tem muita gente que tá nos assistindo e que às vezes teve uma ideia, chegou naquele ponto, não deu certo, vou desistir. Não, gente, não é desistir, é falar, opa, peraí, não deu certo aqui, então o que que eu tenho que Sim, recalcular? O que que eu tenho que é. mudar pra fazer dar certo? Porque o empreender é isso. É isso. E quando a gente abriu a farmácia, fazia um ano mais ou menos. Ele trabalhava numa empresa aqui em Rondonópolis, de agrônomo mesmo. E essa empresa foi transferida para Cuiabá. E ele, e aí, e agora? O que que você vai fazer? Você vai vender a farmácia? Eu falei, eu não vou vender a farmácia. Cada um com seus problemas. Porque, assim, era um momento que ele ainda tirava do salário dele para bancar a Viu, farmácia. gente? Isso é muito real. Isso é É. muito, eu falo, gente, é Ele muito falou, e aí, real. vamos vender? O que que a gente vai fazer? Não, eu vou ficar aqui e você vai. E a gente ficou um ano e 3 meses. Ele Ele indo em Cuiabá. todo segunda-feira e voltando toda sexta. Então a gente ficava só os finais de semana juntos. E sabe o que é engraçado, Jaqueline? É que as pessoas olharem e falam assim: ah, mas ali deu sorte, ah, e É, ali não sei o quê. Só que não vê esses sim, bastidores. sim. De sair na segunda, às vezes sair de madrugada, Sim, porque tinha que né? estar E lá tinha que oito estar lá para horas. trabalhar. É, E você aqui cuidando das crianças, já não tinha as tinha os crianças? filhos Aí, ainda. então, assim, já é uma facilidade. Agora, quando tem as crianças, ainda tem esse porém de ter as crianças, é preocupação, porque quem empreende não é só ir lá todo dia, você Não. tem que. Porque eu falo assim, quem é CLT tem esse negócio, eu tô lá todo dia, eu não quero nem saber o que que tá Tá acontecendo. garantido, né? No dia 5 meu salário caiu, Isso. e quem é o empreendedor, não. Não. No dia 5 é o dia. Pro CLT, início de mês é a melhor coisa que tem. Pro empreendedor é desesperador, porque ele tem um monte de salário para pagar, um monte de imposto para pagar, e ele tá desesperado. Sim, não tem caixa e E tem que dar um jeito. tem. Você tem que pagar. Os boletos chegou ali, às vezes, e na minha concepção, funcionário. Funcionário, para mim, é o principal. Você fala. No meio financeiro ali, preciso Sim, pagar o funcionário, porque sem o funcionário a minha empresa não anda. Eu sempre falo assim que o
empreendedor que ele tem mais sucesso é aquele que consegue reconhecer o Uhum, valor do funcionário. com certeza. Então, assim, o funcionário, você desespera. Quando Uhum. dá dia 2, 3, você fala, meu Deus, tem Tem que a pagar. galera pra pagar. E dá aquele o boleto você ainda liga e fala, ó, Sim. segura mais uns 3 dias aí, eu pago um juro, mas o funcionário não. E aí, as pessoas às vezes vê só o sucesso, mas tem que acompanhar. Por isso que eu falo assim, o podcast, eu gosto do podcast porque a gente mostra essa realidade. Uhum. Por quê? Os que não são desse meio do empreendedorismo não conseguem enxergar essa dor. Sim, E quem tá dentro do empreendedorismo acha que é só ele que tá passando por essa dor. E não, gente, tá todo mundo no mesmo barco. tá. Estão tudo no mesmo barco. Tá todo mundo desesperado. Mas o empreender é tão satisfatório. Eu É. falo pro meu marido, foi Dá um orgulho muito o grande. dia que você sentir a sensação de um dia você ter 10 mil na sua conta e no outro dia tá menos 3 mil, entendeu? É uma emoção. Ele fala, Deus me A gente não livre. sofre de tédio. É uma emoção, assim. E o que é melhor é que assim, eu vou dar um jeito. Não, Você não sabe como, mas é uma fé que você tem em Deus, sim. Mas que é Deus, isso Deus mesmo. olha do céu e fala, não vou te ajudar dessa vez não, viu? Você tá muito abusada. A gente tem muita disposição, né? Disposição em fazer certo. Em E fazer, fazer dar em certo. fazer dar certo. E é por isso que tem sucesso, por isso que é um sucesso que é, e com certeza ser mais sucesso ainda. Já tô curiosa para conhecer aí a Manipele Vet, esse novo laboratório, essa reforma que vocês estão fazendo. Sobre a Pauá, é algo inovador, algo que eu, quando você me contou, eu falei, cara, que ideia É. brilhante, que coisa sensacional, porque qualquer pessoa vai poder. Esses dias eu conversando com uma amiga minha advogada, ela falou assim, ai, eu vou mandar fazer umas águas personalizadas, porque a pessoa vai vir no meu escritório e vai Ah, tá. beber a água Sim. personalizada. Então, você imagina um produto que a pessoa carrega na bolsa o tempo Uhum. todo, toda hora que ela for pegar, ela vai ver, ela vai Lembrar de lembrar. você. Quem vê de fora, ai, que produto é esse? Uhum. Ai, gostei. Ai, esse batom, que batom bonito, qual que é? A pessoa vai arrancar e falar, ah, esse aqui, ó. Ah, Sim. é meu nome, eu vendo. Uhum. Então, a questão lá da Pauá não é só sobre vendas, é também de carregar a sua marca. Por isso, Posicionamento de marca, você posicionamento de posicionar. marca. E eu Sim. falo que o marketing, ele é ranquear, porque isso aí é dentro do marketing. A pessoa que Uhum. analisa isso, fala, opa, uma ideia boa. Já consegue ali pensar nessa questão do marketing, porque o marketing é ranquear o seu produto. Sim. Por exemplo, hoje, o meu pet não tá precisando de nenhuma medicação. Vai passar 1, 2 meses, ele precisou, fui no veterinário, o veterinário prescreveu. Eu vou lembrar do podcast que eu assisti, eu vou lembrar do vídeo que eu vi na internet daquela moça que tem a farmácia. Sim. Aí eu vou. Então Aham. eu vou ranquear a sua marca. A hora que eu precisar de algo, eu tô ali. Outra coisa que acontece, fulano, eu tô com meu cachorrinho assim, tá, o veterinário medicou isso aqui, não sei onde comprar. Eu vi em tal lugar que aqui faz. Então, assim, você Uhum. vai trabalhando esse marketing, hoje é isso. Sim. Tudo gira em torno de Ser você se lembrada, né? posicionar. É. De ser lembrada. E é realmente aquele negócio de, quem não é visto, Não. hoje, essa frase é clichê, mas hoje é o que mais está estourado. Quem não é visto, não é lembrado. Você precisa se destacar porque o mercado está crescendo muito, apesar que você é esperta, hein, bicha? O mercado está crescendo, mas no seu ramo não está crescendo assim, no que você vende. É igual, vou vender manipulado para pet. Aham. São poucos. Não, é um mercado que tá muito em expansão. Tá em expansão, mas eu falo Mas assim, é um mercado novo. o que você vende hoje aqui dentro, vamos dizer assim, concorrentes. Você não tem outra farmácia de manipulação para pet, tem? Exclusiva veterinária, não. Aí, ó. Tô falando que você é esperta? Faz 12 anos que a Inteligente. gente tá aí no Aí, ó. mercado. 12 anos. Uhum. Então, a criação de produtos em lote não tem, é só você. É, aqui só eu. Eu gosto de ser exclusiva. Tô vendo, viu? Isso chama-se inteligência empresarial. Já que eu adorei conhecer sua Também história. gostei muito. É muito diferente, assim, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Creio que vai alcançar muito mais pessoas ainda. Eu quero ir conhecer pessoalmente. Sim. Já vamos conversar aí para falar sobre essa produção de algo da marca. É um Creio prazer te que receber lá. as nossas telespectadoras também vão se interessar muito nessa questão. Pode seguir lá a Pauá Cosmética, Paua Cosmética, lá no Instagram. E por lá mesmo pode me chamar, que lá tem meu telefone. E daí já faz, né? Já tira essas Sim. dúvidas, já vê Aham. tudo que precisa. E o Instagram da Manipele Vet?
É @manipelivete. Mani Pelivete mesmo. Isso. Então, já segue no Instagram. Se você quer saber mais informação, ficou mais interessado, ou se você, já entra, pode mandar mensagem pra mim que eu te passo o contato da Jaque, te passo os Instagrams também, pra você tirar mais dúvidas, pra você, às vezes até que tá nos assistindo, que é veterinária Sim. e tem a dor de não, né? Eu preciso de uma farmácia de manipulação de referência, que eu confie, já entra em contato também, a gente já faz essa parceria aí, essa Sim. ponte, porque realmente é um mercado que está em expansão, que é preciso, e do cosmético também, Sim. bicho, já montou tudo, ó, meu gente, Eu já tenho tudo tudo planejado. planejado. Jaque, muito Eu que obrigada, viu, de agradeço. coração, pela sua disponibilidade de estar aqui. E precisando de mais coisas, pode contar comigo, a gente divulgar ainda mais esse seu trabalho, que eu fiquei realmente apaixonada. Vocês também podem contar com a Manipelivete, pode contar com a Paula Cosmética, pode contar comigo como Jaque também, e eu estou curiosa para conhecer a Arco-Íris. Eu já contei pra ela do arco-íris, gente. Depois eu tenho um babado forte pra falar do arco-íris pra vocês. Ó, beijo pra vocês, até semana que vem. Com certeza semana que vem teremos outras histórias inspiradoras, outras informações pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Beijão e tchau, tchau. Tchau.